O surto da peste suína africana, que ameaça a produção chinesa de suínos, favorece o Brasil. Além desse, outro fator internacional que também tem contribuído para o agronegócio brasileiro é a guerra comercial entre China e Estados Unidos, dando mais demanda e sustentação aos preços da soja brasileira. Nós vamos agora até São Paulo conversar com o jornalista Walter Puga Júnior para saber mais detalhes desses assuntos internacionais que favorecem o Brasil. Não é isso mesmo, Puga? Bom dia para você. Bom dia a você, bom dia a todos. De fato, olha, o Brasil é favorecido por situações difíceis que vivem, né, Estados Unidos e China e mais. No caso da China, o surto de peste suína africana, que ameaça a produção de suínos chinesa, será, na verdade, a salvação brasileira. O assunto, aliás, é destaque hoje no Jornal Valor Econômico, porque Adolfo Fontes, que é analista do Rabobank, reafirmou, assim como fez conosco no canal do Boi, que o Brasil está bem posicionado para abastecer a China, que deverá amargar uma redução de 4% até 10% na produção no próximo ano, em razão do vírus que atinge aí o plantel de suínos chinês. Bom, o Brasil não tem conflito comercial com a China, considerou Adolfo Fontes, né? E os Estados Unidos têm um produto com baixa competitividade no mercado chinês. Por causa da guerra comercial, vamos lembrar, né? Pequim sobretaxou a carne suína americana. Isso abre espaço para a carne suína brasileira, né? Além de contar com alívio nos preços do milho, no acumulado deste mês, a cotação do milho caiu 11%, mais de 11%, né? Segundo o indicador Exalc, as perspectivas são que nós aumentemos ainda mais as nossas exportações para lá. Nas primeiras 3 semanas de outubro, por exemplo, a média diária dos embarques brasileiros de carne suína in natura foi de 2.700 toneladas, ou seja, quase 17,5% mais do que em outubro do ano passado. Já estamos expandindo, portanto, a exportação de carne suína, né? Para os frigoríficos brasileiros, os problemas sanitários na China podem contribuir com essa recuperação, ainda que fraca, né, da indústria nacional. Depois de um primeiro semestre muito difícil, como se sabe, né, no qual as empresas de carne suína sofreram com a alta do preço do milho, a produção subiu muito, nós temos agora um excedente de oferta e dificuldade para exportar. Por isso é uma boa oportunidade para que o Brasil supere aí esses resultados negativos do primeiro semestre, né? No caso da carne suína, a esperança de que essa retomada possa atenuar mesmo esses números negativos no acumulado de 2017. Entre janeiro e setembro, por exemplo, as exportações de carne suína brasileira renderam um pouco mais de 876 milhões de dólares, ou seja, uma queda de 30% diante de uma receita que no mesmo período do ano passado passava de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Agora, perspectiva positiva para a exportação de carne suína, melhor ainda para quem trabalha com soja, porque a soja brasileira vence, na verdade, nessa guerra entre Estados Unidos e a China, né? As disputas comerciais entre a China e Estados Unidos continuam rendendo, de alguma maneira, bons frutos aos exportadores de soja do Brasil. Para você ter uma ideia, os prêmios pagos à soja no porto, pelo bushel, né, que é uma medida que equivale aí a 27 quilos de soja brasileira, chegaram a 2 dólares e 70 centes. Veja bem, 2,70 nas últimas semanas, né? Sinal de que a demanda externa continua muito aquecida. Na sexta-feira, aliás, os contratos de soja com vencimento em novembro já fechavam a 8 dólares e 45 centes por bushel na Bolsa de Chicago e o prêmio pago pelo bushel em grão, né, lá em Paranaguá, o Jornal Valor Econômico destaca hoje, ficou em 2 dólares e 55 centes, cerca de 30% do valor da cotação na Bolsa Americana, né? No mesmo período do ano passado, esse prêmio não passava aí de 55 centavos de dólar por bushel. Agora já é de 2 dólares e 55 centes, né? Bom, a China é um grande responsável por esse boom para a soja brasileira, já que a China reduziu praticamente a zero as suas compras de soja americana. Portanto, espaço para a soja brasileira continua. Essa guerra comercial entre os dois países, né, Estados Unidos e China, já levou aquela sobretaxa aos produtos chineses, sobretaxando produtos americanos sobretaxando produtos chineses. Em resposta, a China, lógico, impôs, né, fez uma determinação de 25% de boa parte da produção agrícola americana paga uma taxa extra, isso inclui a soja, abriu espaço para a soja brasileira. Então, o Brasil está, neste momento, recuperando espaço e ganhando ainda, vencendo nessa guerra entre Estados Unidos e China. Espaço para a suinocultura brasileira, espaço também para a sojicultura brasileira. Agora, eu gostaria, antes de encerrar essa minha participação, Juliana, lembrar que os papéis de empresas brasileiras negociados
tanto na Ásia como na Europa, tem alta com a eleição de Jair Bolsonaro para a presidência da República. O mercado reage positivamente já no exterior à eleição de Jair Bolsonaro. O mercado financeiro apoiava a proposta, mesmo ainda pouco definida, do candidato à presidência Jair Bolsonaro e já reage positivamente. Aliás, na Bolsa Japonesa, ativos, papéis que representam o índice Bovespa, negociados lá em Tóquio, nesta madrugada, subiram e subiram muito, viu? Para você ter uma ideia, esses ETFs, que espelham, na verdade, indicadores do mercado financeiro brasileiro, vieram em alta. E a alta foi acentuada, hein? Alta de 13% para o papel negociado na Bolsa de Tóquio e de 6,8% para papéis negociados na Bolsa de Londres. Então, papéis brasileiros têm alta lá fora. A repercussão, nós temos detalhes já já. O assunto por aqui agora é o mercado financeiro. Há pouco, o jornalista Walter Puga Júnior já falava para a gente a respeito das primeiras reações do mercado financeiro lá fora, a respeito do resultado das eleições presidenciais aqui no Brasil. Papéis brasileiros negociados em bolsas estrangeiras já operavam com alta. Vamos saber dos destaques aqui no nosso país, então? Puga retorna ao programa para contar. Puga, mercado tá animado, não é isso? É isso mesmo, o mercado reage positivamente. Quando falamos mercado, falamos de mercado financeiro, os operadores do mercado financeiro, aliás, mercado que se posicionava favorável à candidatura de Jair Bolsonaro, vê com bons olhos o resultado da eleição, lógico. Por isso, os papéis negociados no Brasil e os papéis negociados fora do Brasil tendem ao movimento de alta. Aliás, a eleição de Jair Bolsonaro já refletiu no desempenho de papéis brasileiros, ativos brasileiros negociados no exterior, logo depois da confirmação da sua vitória. Nesta madrugada, na Bolsa Japonesa, o ETF do Ibovespa, é um papel que, na verdade, reflete a movimentação do Ibovespa, subiu 13% na manhã desta segunda-feira, ou noite de domingo, no Brasil. Bom, os ETFs espelham o desempenho dos indicadores do mercado financeiro, como se sabe, como o Ibovespa, que é o principal índice de ações do índice Bovespa. Segundo especialistas, a vitória de Bolsonaro em sua plataforma reformista, os ativos brasileiros devem mesmo ter um movimento de alta. Aliás, os ETFs, esses papéis que representam índices brasileiros, lá fora, também sobem, hein? Listados na Europa, em várias bolsas da Europa. Para se ter uma ideia, papéis do Brasil, listados lá na Alemanha, avançaram 6,4% agora há pouco. Os papéis do Brasil, ETF, listado em Londres, saltou 6,8%. E as ações do Latin American Investment Trust, da BlackRock, também subiram 6,9%. Então, papéis que representam índices brasileiros negociados fora do Brasil, nesta manhã e nesta madrugada, já vinham em alta. Como nós tínhamos já o dólar em baixa e a Bolsa em alta, aliás, a Bolsa ganhava quase 1,80% na semana passada, a expectativa continua agora ainda de continuidade de queda do dólar e alta para a nossa Bolsa. Os analistas preveem até um rally de alta para o índice Bovespa e a continuidade da queda do dólar nos próximos dias. José Alberto Tovar, por exemplo, sócio fundador da Trust Investimentos, diz que o presidente Bolsonaro deixará sair do discurso e tomar medidas de saneamento fiscal para que haja perenidade nesse movimento positivo. Ele acha que isso tende a continuar se Jair Bolsonaro sinalizar para o mercado que vai mesmo fazer as reformas. Resumindo, a expectativa é de alta para a Bolsa hoje. Aliás, agora há pouco nós já tínhamos uma queda de 1,60% nos primeiros negócios com o dólar nesta manhã. O dólar já operava abaixo de R$ 3,60 agora há pouco. Lembrando que na sexta-feira já fechou às R$ 3,65, portanto, confirmada a expectativa de analistas do mercado, dólar deve vir em baixa até o final do dia e a Bolsa deve ter uma recuperação. A expectativa é de que a Bolsa possa ultrapassar rapidamente os 87, 88 mil pontos e até nas próximas semanas, confirmada a expectativa dos analistas de mercado, chegar até aos 90 mil pontos. É esperar para conferir. O movimento já começou. O dólar já abriu em queda, vou repetir, a R$ 3,00. Abaixo de 3,65, já 3,61, e a expectativa é de que a Bolsa suba hoje aqui no Brasil. Quando eu falo Bolsa, índice Bovespa, que é referência para o mercado de ações brasileiro.